Hechos capítulo 3, curación de un cojo. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo así, hermano: venciendo los obstáculos. Ahora diga assim: eu tenho que vencer mis obstáculos. Queridos hermanos, eu prediquei acá uma vez que não é tão complicado você encontrar com um creyente por la calle e você le pergunta: como está, hermano? E ele te diz: meu hermano, estou passando alguma luta, pero eu sei que Deus me vai dar vitória. Ou encontra com outra irmã: e hermana, como estás? Gracias a Dios hay algunas aflicciones, pero el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones, así que yo voy a seguir y sé que el Señor me va a dar victoria. Eso no es problema. Problema es cuando usted encuentra con alguien que es cristiano, conocedor de la palabra, y él dice así: no sé qué voy a hacer de mi vida, estoy pasando por un problema muy difícil y no sé qué solución voy a tener. Con ese caso usted no tiene nada más que hacer, porque este pobre cristiano bautizado en agua está muerto de nuevo. Ele tem que ressuscitar, aceitar a Cristo, pedir perdão por el pecado que cometeu, porque só o pecado traz semejante destruição. Só o pecado traz semejante situação espiritual, porque o creyente sabe que tem luta, sabe que tem aflição, sabe que tem problema, sabe que passará por circunstâncias difíceis, mas mais que isso, ele sabe que tem um Redentor, seu Redentor vive e que ele estenderá sua mão e lo bendecirá. Quantos lo creem, levante sua mão ao céu e diga amém comigo. Então, esse é o problema. Não é problema encontrar com alguém passando por problema. Problema é ver uma pessoa que já tem um obstáculo em sua vida e ele mesmo já disse: não sei o que haré, não sei o que vou fazer de minha vida. Esse é o maior problema. E temos aqui neste texto, eu não vou profundizar na mensagem, porque não quero llenar a pança espiritual dos irmãos, porque depois vamos llenar a pança também, vamos ter que compartilhar do cumple da pastora. Pero, queridos irmãos, muitas vezes decimos assim: eu não piso mais na igreja porque tenho problemas. Eu não vou mais ao culto porque não passa nada. Parece que quanto mais me aproximo de Deus, mais a coisa empeora. Vemos que aqui, nossos irmãos Pedro e Juan, indo ao templo, misios. Não é assim que diz a Bíblia? Estavam misios, sem plata nenhuma. E aún passando por problema financeiro, aún tendo dificuldade financeira. O que significa? Quando uno não tinha ouro nem plata naquele tempo, era porque ouro e plata era dinheiro, eram moedas de ouro, eram moedas de plata. E quando Pedro e Juan, onde estavam indo? Estava indo ao templo para orar. E indo ao templo para orar, em la porta del templo era puesto um cojo, um paralítico aí, para pedir limosna. Aquele homem, quando viu os dois, pediu algo, que creyendo que eles tinham dinheiro. Pedro, que não tinha sequer para comprar comida, porque ele não tinha nem plata nem ouro. Vamos aclarar, ele não tinha dinheiro, não tinha nada com que comprar nada. Pero onde estava indo Pedro? A orar. Ele estava indo ao templo. Queridos irmãos, há muitos que dizem: eu não vou mais à igreja porque estou passando luta, não vou mais ao templo porque estou tendo problema. Queridos irmãos, é um erro tremendo, porque Pedro e Juan nos ensinam que eles não tinham dinheiro, não tinham nada para comprar, que comer. Pero onde estavam indo? A la hora novena. Hora novena no calendário judaico é 3 da tarde, quando o sol está ardiendo em Palestina.
Pero ellos no decían, ya, Juan, ¿qué le parece? Ya basta de iglesia, ¿no? Sí, Pedro, ya basta esa cosa de fe, se acabó. No, estaban yendo al templo sin dinero y sin nada, porque creían que en el templo, buscando a Dios, es la manera de alcanzar la victoria. Es en la iglesia donde encuentra la bendición. Ellos yendo a la iglesia a hacer qué cosa? No estaban yendo para trabajar y después iban a recibir algo, no. Estaban yendo al templo a la hora de la oración. Y llegando en la puerta del templo, aquel hombre paralítico, el cojo, levanta la mano pidiendo algo. ¿Qué podría decir Pedro? Oye, no moleste, yo estoy en una situación difícil acá, no tengo ni para comer y usted me pide. No, ellos no tenían dinero, pero tenía a Jesús en su corazón. Ellos no tenían dinero, pero Dios estaba con ellos. Y cuando Dios está con uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanta tu mano y dale glória al nombre del Señor. Quizá tú no tengas dinero, no tengas oro ni plata, no tienes salud, no tienes trabajo, pero si Dios está contigo, tu vitória viene, mi hermano. Si Dios está contigo, enfrente esta barreira, venza sus obstáculos, porque cuando tenemos a Dios en nuestra vida, digo la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero ver cuántos adoran a Dios en este momento con esa palabra. Vitória viene quando deixamos de reclamar. Pastor, quero falar com você. Diga, hermano, ay, pastor, eu não sei o que vou fazer de minha vida. Espera, hermano, eu vou orar por ti. Acepta a Cristo como Salvador. Mis hermanos, já não é tempo de estar tomando leite espiritual. Imagínense, não vou mais à igreja porque se acabou meu dinheiro. Não vou mais à igreja porque todo anda mal. La casa de Dios es casa de pan, es casa de victoria. Jesucristo disse na palavra del Senhor, Lucas 4, no se apartava de la sinagoga, dando ejemplo para nosotros, porque iba allá, porque como dijo nuestro querido Jacob, en el camino de Berseba, aleluya, él duerme y pone una piedra como almohada, y él tuvo un sueño, y en el sueño él tuvo esta visión, que una escalera salía del cielo y tocaba la tierra, y ángeles que bajaban y subían aquella escalera, y Jacob se despierta y dijo, qué tremendo es este lugar. Este no es otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. Estaba hablando de la iglesia, mis hermanos. Hay ángeles aquí agarrando tu gloria y llevando para arriba, y la gloria de arriba va a descender abajo, porque Dios cuando ve gloria, demanda gloria y manda gloria y derrama su poder, porque sabemos que no somos interesseiros, não venimos aqui para dizer a Deus, Deus, tu tienes que bendecir-me. Não, venimos aqui para dizer, Deus, tu eres soberano e todo o que tu haces está bem, todo o que tu haces é para mim felicidade. Dá-lhe um aplauso a esse Deus maravilhoso nesta noite, irmão. Bendito seja o Senhor. Estava indo ao templo. E, irmão, você se apartou da igreja, não te viu na igreja. Há muitos problemas, irmão. Mira, irmão, que paradoxa. Não foi ao templo por muitos problemas. Pedro e Juan, llenos de problemas, senhores em plata, estavam indo ao templo para orar. Isso é adorar. Não tenho nada com que dizer, te adoro agora, Senhor, porque estou abundante em bendição. Não tenho meu bolsillo lleno, mas tenho o coração rebosando de tu Santo Espírito. Por lo tanto, vou ao templo. Indo ao templo, aqueles dois mícios, é assim que diz acá, não? Aqueles dois mícios, chegam e vê aquele homem que pede algo que eles não tinham. Pero ele não pede o que os dois de verdade tinham. O enfermo pede algo que ele pensava que Pedro Juan tinha, e ele não sabia que eles tinham algo melhor. Quando vamos à casa do Senhor, não porque Deus já nos bendijo, nos prosperou, não porque sabemos muito, temos muito e podemos muito, não. Mas quando vamos à igreja, Senhor, não tenho nem sequer para a Kombi, mas tu mereces, eu vou caminhando. Há milagros no caminho. ¿Sabe por quê? Porque Deus conhece o adorador. O adorador não põe circunstâncias. El adorador não exige. El adorador adora. Eu quero ver o dia que a missionária Milei não dê por lo menos 50 besitos em seu bebê, porque lo ama. Agora imagine você
dando um abraço e um beijo em Jesus 50 vezes por dia. Que comunhão preciosa. Que maravilha de comunhão. E aí estava ele: dá-me uma limosna. E aqueles homens que não tinham o que aquele enfermo pedia, mas tinha algo que ele não sabia que os dois tinham. Por lo tanto, irmão, quando venga a adoração verdadeira em nossa vida, o milagre acontecerá. Pastor, por que todavia não vino aquele sobrenatural que estou esperando? Porque não há essência de adorador. Você adora porque o banco está rebosando de dinheiro, a casa está bonita, a saúde está perfeita. E assim é fácil cantar. Assim é fácil aplaudir. Agora vamos ver, quando você venga à igreja, caminhando porque não tuviste nem para um solo 50 para o táxi, aí Deus vai ver que vai subir uma essência com olor fragrante no cielo e vai detectar: aí está um adorador. Irmãos, em Brasil está esse sistema de táxi. Uber é tão barato, que sai no mundo, não? É tão barato que estava mais barato andar de táxi Uber que tomar o bus em Taubaté. E interessante que você entra e vê aquele aparatito, não? O celular, e la chismosa falando aí, não? A 200 metros, doble a la derecha, en la calle fulano. A 50 metros, doble a la izquierda. Assim vai, hasta de repente, você chegou ao destino de Luiz Antônio. Deus é a mesma coisa. Quando chega a essência do adorador no cielo, os milagres começam a acontecer. Aqueles homens, indo ao templo orar, não reclamavam: Pedro, estou em missa, e tu também. Já comeu às 13 da tarde, todavia não é comido. O que vamos fazer? Vamos a pescar. Eles não eram pescadores? Eram pescadores. Pero por si acaso volvieron a pescar? Não. Volvieron ao templo. ¿Sabe qué? Hemos aprendido con nuestro Señor, cuando Él estaba entre nosotros los 3 años, que todos nosotros alcanzaremos con Dios. Así que, con hambre o sin hambre, con plata o sin plata, ¿sabe dónde vamos, Juan? ¿Dónde? Vamos al templo. Vamos. Y yendo al templo, en esta circunstancia, tan solo por ir buscar a Dios, aconteceu o milagre. Não tenho ouro e não tenho plata, mas tenho algo que tu não sabes o que é, e te vou dar. Pedro poderia dizer, como algumas pseudo-igrejas cristianas por aí, umas igrejas falsas que se diz cristiano: mira, irmão, você já trajo tu sobre de ofrenda? Se você trajo, já vou orar por ti. Você já trajo tu sobre de dízimo para que eu ore por ti? ¿Te cree? Hay gente que habla así, Juan, falsos pastores. Pedro e Juan poderiam dizer: mira, eu não tenho ouro nem plata, pero tenho algo melhor que isso para dar-te. Pero se você já ganhou alguma limosnita por aí, dê-nos, porque nós outros estamos sem nada. Não, ele disse assim: lo que tenho, te regalo. Lo que tenho, te doy. E sabe o que tenho? Não é dinheiro. Eu tenho algo que você não tem preço. En nome de Jesucristo, levanta e anda. E tomándolo por las manos, los levantó, se enderezaram sus músculos, sus huesos, e começou a caminhar. E onde ele foi, não saiu contar para a mamá, não. Mamá, fui sano. Minhas irmãs, mira, estou sano, estou caminhando. Mamá. No, Él entró en el templo para dar gracias al nombre del Señor. Él entró en la iglesia para alabar a Dios. Él entró en la iglesia porque es ahí donde la bendición viene. Él estaba en la puerta. ¿Cuántos años, cuánto tiempo él escuchaba lo que decía el sacerdote? Y cuánto chismerío él escuchó de la gente que pasaba en la calle, porque él estaba en la puerta. Pero en esta hora él recibe la bendición y entra en el templo para alabar al nombre del Señor por lo que él había recibido. En el templo, el lugar de la victoria. En el templo, el lugar de la bendición. En el templo, el lugar del milagro, cuando Dios recibe aquella esencia del verdadero adorador. Alabado sea el nombre del Señor.
poderiam haver desistido de todo. Que vamos ao templo? Nada, estamos mícios, estamos em problema. Aleluia. A Deus não se adora com o que uno tiene, sino com o que uno es primeiramente. Com o que uno es, com o que uno tiene de dentro de seu coração para oferecer ao Senhor. Não tem ouro nem plata, não tinham para comer, pero tinham algo, e eles ofereceram àquele homem a curação divina, a sanidade divina. E nessa noite, meus irmãos, você pode dizer: eu vim à igreja com um montão de problemas. Deixei minha casa, minha esposa ou meus filhos, netos, que seja eu, e estou chegando ao templo, e minha vida está entre escuchar a palavra, as alabanças, pero há algo em minha mente que me está lastimando. Como estará minha casa? Será que sucedeu aquele problema? Será que já solucionou? De uma coisa você tem uma grande bendição. Com todo isso, has vencido esse obstáculo e has venido à casa de Deus. E eu não creio que Deus nos traiga aqui por nada. Ele sempre tem um bom propósito. Pongámonos parados. Quero orar por ti, pedindo a bendição de Deus sobre tu vida. Que passe, você quer, passe adelante. Quero orar por os irmãos que nessa noite vieram. Deus saberá como. Quizá como Pedro e Juan, situação difícil, problemas difíceis, angústia no coração, pero vieram e creem que Deus tem um milagre para a sua vida. Passa adelante, quero orar por vocês, em nome do Senhor.